que é a minha época do ano predileta, porque dentre tantas atribuições que um pastor tem duas que são as minhas preferidas. Uma delas é pregar, e a outra delas é falar sobre família. E aí quando eu tenho a oportunidade de pregar sobre família, aí eu estou realizado, eu me sinto realizado. Chegou naquela época do ano, onde nós vamos fazer nossa série de mensagens sobre família, para falar do maior projeto de Deus, que é a família. E a série que a gente vai usar, que vai nos servir nessa jornada de 4 semanas para falar sobre família, é essa série que nós estamos chamando de Feito para Durar. Eu gosto muito de falar sobre família. Primeiro porque quando eu estou falando sobre família, eu tenho certeza que eu estou falando de algo que está no coração de Deus, de algo que foi arquitetado por Deus e que Deus elaborou e que Deus é o maior investidor. Me alegra muito o coração também falar sobre família, porque creio que se Deus é o criador da família, a sua família, a minha família, tem tudo para ser a melhor família que você conhece. Eu gosto de falar sobre família porque normalmente, depois que eu faço uma série sobre família, quem está namorando já está pensando em casar, começa a pensar em casar. Quem está casado pensa já em ter o primeiro filho, depois de uma série de família. Quem tem um está pensando no segundo, começa a pensar em ter o segundo. E quem tem 2 incentiva quem tem 1 a ter 2. Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu preciso que vocês gravem isso que eu vou falar e que vocês reverberem, tá? Quem tem 2 filhos não vai tentar uma menininha, ok? Quem tem 2 filhas não vai tentar um menininho. Não é uma regra e nem loteria, né? Não vai tentar uma menininha? Não vai, tá? Então, por favor, espalhem essa notícia. Não vai tentar, porque você não tem como saber o que vai ser. Não é loteria também, vai tentar? Não vai tentar. Então, gosto muito de falar sobre família, me sinto realizado falando sobre família. E esse tema nosso, Feito para Durar, ele vem de encontro contra uma grande dificuldade na nossa sociedade ao falar sobre relacionamentos, porque nos nossos dias, e algo que eu acho que é muito da minha geração também, casamento não é feito para durar. Fatalmente você já deve ter ouvido a frase que se não der certo, separa. Essa é uma frase da minha geração sobre casamento. Olha, você pode casar, faça seus planos, mas se não der certo, separa. Porque você tem o direito de ser feliz. É muito comum nos nossos dias a frase que seja eterno enquanto dure o amor. Como se amor tivesse prazo de validade. Como se casamento fosse um contrato em que você firma com uma pessoa e dizendo assim: olha, estarei com você neste período e se você cumprir essas cláusulas, permanecemos juntos. Mas se você deixar de cumprir uma única delas, então trato desfeito. Eu sei que quando eu estou falando sobre um tema como feito para durar, eu estou falando sobre algo que parece até surreal. Essa ideia de você encontrar alguém e envelhecer ao lado dessa pessoa. De você conhecer alguém e entender que a sua vida não faz mais sentido sem essa pessoa. E você imaginar ficando de cabelo branco ao lado dessa pessoa. Ou sem cabelo, não sei. Mas essa ideia de você passar a maior parte da sua vida com uma outra pessoa, eu sei que vai contra a nossa cultura atual, vai contra valores atuais, mas vai totalmente de encontro à vontade de Deus. O casamento que Deus elaborou, o casamento que Deus criou, ele foi feito para durar. Ele não foi feito com prazo de validade, ele não foi feito com cláusulas a serem observadas, foi algo feito para durar. Portanto, se você está casado, acostume-se com a ideia de ver a pessoa que está do seu lado de cabelo branco ou sem cabelo,
E você que vai entrar no casamento, entre sabendo disso, que você vai ficar com essa pessoa no mínimo até um dos dois morrerem, no mínimo. E para falar de casamento, eu não tenho como fugir da minha história. Eu queria abrir essa série falando um pouco para vocês da minha história. Antes de uma foto existe uma história. A foto não acontece de momento, tem toda uma história para se chegar nessa foto. E a minha história para chegar nessa foto, eu conheci a Gisele quando eu tinha 19 anos. Ela trabalhava numa empresa de uma rede de farmácias. Ela era secretária do presidente. E aí eu entrei para trabalhar, duvido que muitos aqui vão conhecer, o CPD, Centro de Processamento de Dados. Não se fala mais isso, né? E aí é praxe, né? Quando você é contratado, você é apresentado para a empresa inteira. E aí apresenta vai conhecendo tudo mais. Quando chegou na sala do presidente, e eu vi aquela mulher de 1,5 m. Ela não tá aqui, né? Cabelo cacheado, que cacheado lindo. Uma blusa preta, um vestido cinza, meia calça preta, um sapatinho com salto. A coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Fiquei encantado por ela. Foi amor à primeira vista. E logo de começo, nós começamos a desenvolver uma amizade muito bacana. Tinha um rapaz que trabalhava comigo que tinha interesse nela, e ela queria dispensar o cara e não sabia como. Então eu ajudava ela a dispensar o cara, falando o que ela tinha que fazer para dispensar o cara. E eu estava vindo de uma tentativa frustrada de romance. Eu precisava de muito tempo para contar a história para vocês, ou alguns dos jovens podem contar que eles já ouviram essa história já, que é bem triste inclusive, mas eu sobrevivi a ela. E aí então, ela me ajudando com essa frustração amorosa e eu ajudando ela a dispensar o feinho, ele era feio, né, gente? Judiação. A gente acabou formando uma amizade muito bacana. E aí a gente almoçava juntos todo dia, a gente ia embora todos os dias, e aí a coisa começou a ficar mais séria. E aí a coisa começou a tomar uma outra proporção, e nós começamos a perceber que essa amizade estava ganhando tons coloridos, né? Então teve um dia D, em que precisávamos abrir nossos corações e dizer aquilo que realmente sentíamos um pelo outro, e decidimos então começar a namorar. E algo que marcou a minha história com a Gisele no primeiro momento, eu fui um jovem que eu tive muito complexo de inferioridade. E a Gisele, ela tinha um dom, que eu não vi na Bíblia, mas poderia estar, o dom de me colocar para cima. Ela tinha uma maneira de me fazer me sentir importante, valioso, que eu tinha valor. E isso me encantou nela. E ela tem feito isso há 14 anos. Vamos completar 14 anos agora em setembro, dia 28 de setembro. Completaremos 14 anos. E essa é uma marca dela. Ela tem um jeito de me colocar para cima a todo momento. E quando nós tínhamos 4 meses de namoro, para mostrar que a coisa era séria, decidimos fazer uma poupança, guardava um pouquinho, já pensando em casar. Porque nós chegamos à seguinte conclusão: eu encontrei a pessoa com quem eu quero envelhecer. Eu não estou mais no mercado, eu saí do mercado. Eu não sou mais opção, eu não estou mais escolhendo, eu não estou mais procurando, acabou. Já encontrei alguém com quem eu quero envelhecer. Então para que esperar? Alguns dos nossos amigos que não tinham a mesma fé que nós, diziam para nós assim: poxa, mas está com 22 anos, vai casar com 22 anos, você nem aproveitou a vida. E eles tinham razão, eu não tinha aproveitado a vida. E é por isso que eu precisava de uma companhia para aproveitar a vida. Para aproveitar a vida e tudo aquilo que a vida tinha para oferecer. Eu queria aproveitar a vida acompanhado e não sozinho. Então no dia 28 de setembro, eu tive o privilégio de 2002, 28 de setembro de 2002, eu tive o privilégio que o pastor que me batizou, foi o pastor que me fez o meu casamento, e você pode ver que o tempo fez bem a ele. Passaram-se 14 anos, ele continua bonitão ainda, continua do mesmo jeito e continua sendo o meu pastor. E essa é a minha história. Eu encontrei alguém que me completou. Eu encontrei alguém que me fez não precisar procurar por mais ninguém, que me fez sentir completo e realizado. Agora, deixa eu te perguntar, como é que é a sua história? Você que está namorando, você que está casado,
como é que começou essa história de vocês? Se você pudesse dizer em uma palavra o que atraiu um no outro, o que você diria? Beleza? Para alguns menos, para alguns mais. Caráter, por ser alguém trabalhador. O que te fez juntar com essa pessoa? Ou você caiu de paraquedas na coisa? Como é que foi isso? Eu estou fazendo essa pergunta, eu gostaria muito que vocês levassem ela em consideração e até mesmo que você fizesse um compromisso comigo. Que quando chegar em casa, você vai dizer para o seu cônjuge por que você resolveu casar. Qual foi o motivo que te levou a casar? Qual foi a razão? O que mais chamou a atenção de você falar, não posso viver mais sem essa pessoa? Vocês assumem esse compromisso comigo? Quem assume, levanta a mão. Tá bom, eu vou cobrar depois. E quem não levantou também eu vou cobrar, fica tranquilo. E eu quero que você realmente pense nisso. Por quê? Por que eu quero que você pense nisso? E vocês que estão para casar? Porque 99% das histórias de casamento acontecem por um motivo. Menos de 1%, acho eu, casa forçado. Ou tipo, não sabia se eu comprava um cachorro ou uma bicicleta, eu casava, casei. Não acontece. Antigamente acontecia de casamentos arranjados, mas hoje em dia não mais. Hoje em dia as pessoas se juntam porque elas têm um motivo e um bom motivo. A minha dúvida é por que esses bons motivos que levam as pessoas a se casarem não são os mesmos bons motivos que fazem com que as pessoas permaneçam juntas. Essa é a minha dúvida. Atrás de uma foto tem uma história construída e um motivo para que a foto fosse registrada. Mas passados anos, parece que aquele motivo que gerou isso perde o valor. Parece que já não é tão mais importante. Mas como aquilo que te fez tomar uma das maiores decisões da sua vida não é mais importante? Por que aquilo que nos leva a casar não nos leva a manter o casamento? Porque aquilo que nos levou a casar, o que provocou a atração, não impede o distanciamento. Eu me questiono por que as coisas mudam com o passar dos anos, no casamento, na relação, sendo que é a mesma pessoa. Você já parou para pensar nos momentos de briga, de discussão, que é a mesma pessoa, não mudou. É a mesma pessoa, talvez com outras atitudes, com outros pensamentos, mas é a mesma pessoa que você escolheu envelhecer. E por que nós não lembramos disso nos momentos de dificuldade da nossa relação? Eu creio que a Bíblia pode nos ensinar o porquê. E eu queria compartilhar uma reflexão bíblica que nos ajudará a pensar um pouquinho sobre por que no começo é euforia, não dorme antes de falar e quer estar sempre junto, mas na hora que casa as coisas mudam. Por quê? Eu acho que a Bíblia tem uma resposta e eu queria compartilhar essa resposta com vocês, que está no texto de 1 Coríntios, capítulo 13. Casamento é feito para durar. Se você vai casar, saiba que essa é a sua última oportunidade para escolher alguém. E se você está casado, perdeu. Game over para você. Você não tem mais escolha, não tem outra vida. Acabou. A sua escolha já foi feita. Escolheu mal, o problema é seu. O que você pode fazer é fazer aquilo que 1 Coríntios fala. E fazer a sua parte para mudar a sua história e a sua relação. Me acompanhe na leitura de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7. Um texto bem conhecido, já foi música do Legião Urbana, talvez de tantas outras. 1 Coríntios, capítulo 13, de versículos de 1 a 7, diz o seguinte: ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens,
Se eu não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, e entregue meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada, absolutamente nada disso me valerá. Sabe por quê? O versículo 4 diz que porque o amor, ele é paciente. O amor, ele é bondoso. E olha o contrário disso. O amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha. No amor, não se maltrata, não procura seus interesses. Se a gente tivesse lido isso uma vez por semana nas nossas relações. No amor, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, e o amor tudo, absolutamente tudo suporta. Até aqui. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo uma carta para uma igreja de uma cidade grega do primeiro século chamada Corinto. E para essas pessoas que viviam em Corinto, Paulo faz uma das mais belas poesias, talvez que a humanidade já conheceu sobre amor. E nós precisamos entender um pouquinho por que Paulo escreve sobre amor para uma igreja. Ele não escreveu esse texto em nenhuma outra igreja, ele escreveu para essa exclusiva. E a igreja de Corinto é uma igreja muito interessante, porque a igreja de Corinto é uma igreja que tinha tudo. Paulo, quando ele vai começar a sua carta aos coríntios, ele lembra que essa é uma igreja que tinha tudo. Eles tinham todo o conhecimento, eles tinham toda a compreensão da palavra. Esta é a única igreja mencionada no Novo Testamento, no primeiro século, que tinha todos os dons. Não tinha falta de absolutamente nada. Era uma igreja completa. Era uma igreja por quem Paulo está dando graças a Deus que vocês existem. Graças a Deus por tudo que Deus tem feito em vocês. Graças a Deus pelas coisas que têm acontecido entre vocês. Olha como vocês são ricos em conhecimento, em palavra, em dons. Não falta nada para vocês. É uma igreja que tinha tudo, menos amor. Isso pode ser evidenciado porque eles tinham todos os dons, mas não se entendiam entre eles. Havia discórdia de pensamento. Um falava uma coisa, outro falava outra, outro falava outra. Tinha grupos na igreja, grupo A, B, C, D, E, eram grupos. Eu não sei nem se dá para chamar de igreja isso. Eles tinham tudo, menos o amor uns pelos outros, porque tinham preferências uns pelos outros. É uma igreja que tinha tudo, menos o respeito uns pelos outros, a consideração um pelo outro, em considerar o outro em mais autoestima. E esse texto que Paulo usa em 1 Coríntios capítulo 11 diz que na hora da ceia, os que pegavam a fila primeiro comia tudo, e os que chegavam depois não tinha mais nada para comer. Uma tremenda falta de consideração por as pessoas que estão caminhando na mesma fé que você. E é para esse grupo de pessoas que tinha tudo, menos amor. E eu não sei se dá para a gente falar que tem tudo quando não tem amor. É para esse grupo de pessoas que Paulo está então escrevendo essa poesia sobre o amor. É para esse grupo de pessoas que Paulo está falando sobre amor e sobre as características do amor. Para esse grupo que não se amava. Para esse grupo que não se amava, Paulo está falando sobre amor, na expectativa de que o amor brotasse e gerasse raiz neles. Faz uma comparação, ele usa 3 aindas, falando sobre espiritualidade. Ainda que vocês falem a língua dos anjos,
A igreja de Corinto era uma igreja que tinha o dom de línguas como principal dom para eles, na consideração deles. Aqueles que falavam em línguas eram os mais especiais. E quanto mais em língua, em variedade de línguas você falava, mais espiritual você era. E até desprezava os outros. E Paulo fala, olha, ainda que você fale em línguas, que você tenha essa aparência de espiritualidade, a sua espiritualidade não significa nada sem amor. Porque espiritualidade sem amor é só barulhos. Espiritualidade sem amor é só uma coisa vazia. Ela tem uma bonita aparência de um interior completamente vazio. O apóstolo Paulo fala ainda que você seja alguém que se doa, alguém que faça de tudo, alguém que tenha dons de profecia, conhecimento da palavra, de mistérios, e tem uma fé de mover montanhas, que é capaz de orar por todos. Olha, se você não tem amor, isso de nada serve, porque serviço sem amor é ativismo improdutivo. Eu faço muitas coisas, olha o quanto eu faço. Você faz com amor? Não faço. Então isso é improdutivo, não tem valor algum. Paulo fala ainda que você tenha a nobreza de dar todos os seus bens aos pobres, e até mesmo de falar, olha, pode queimar meu corpo aqui no lugar dos outros, mas se você faz isso sem amor, é apenas uma autopromoção. Porque você não está preocupado realmente com o outro, está preocupado na sua imagem, naquilo que vai aparecer. O generoso, a pessoa que doa, que se doa, mas não está pensando no outro, está pensando em si, em como será visto pelos demais. Paulo fala, por mais nobre que seja a espiritualidade, o serviço, o sacrifício, quando a base não é o amor, o que serve de base é apenas a si próprio. E aquilo que as pessoas vão olhar para mim, como eu seria aprovado por isso. E Paulo fala, gente, isso não tem valor algum. Porque o amor é completamente distinto disso. O apóstolo Paulo diz para a igreja de Corinto que o amor, ele tem alguma característica peculiar. Ele é paciente e ele é bondoso. Como é que é o amor? É uma coisa difícil de definir, de fato é. Mas ele tem algumas características que você sabe se você ama alguém. Pela paciência que você tem com essa pessoa, sem limites, paciência sem limites, e a bondade, o desejo de querer e fazer o bem ao outro, independente do que vai receber em troca. Isso é o amor. E o contrário disso, Paulo vai nos falar, o contrário disso, que não é amor. Amor é paciência e bondade. O que não é amor, Paulo? Não é amor. Inveja, vanglória, orgulho, maus tratos, egoísmo, de buscar seus próprios interesses apenas. Não é amor. Irar-se com facilidade. Irar pode, tá? Mas tem que ser uma coisa muito difícil. Não pode irar pela qualquer toalha em cima da cama ou pasta de dente dobrado no meio. Não guarda rancor. Como é que você pode conceber o amor de alguém que guarda rancor? Não cabe na mesma frase. E talvez seja este o problema. Este talvez seja o problema que muitas relações enfrentam. Porque muitas pessoas começaram pacientes e bondosas nas relações. Não importa quanto tempo a mulher demorar para se preparar. Ela nunca reparou se o cara estava com bafo. Aliás, se ele era desleixado também não importava. Se pisava na bola, tinha paciência de perdoar. Mas passa os anos, parece que a bondade e a paciência são jogadas de lado e começam a surgir essas coisas aqui. Maus tratos, egoísmo, inveja de não poder ver o outro progredir mais, orgulho de não querer pedir perdão. A bondade e a paciência em muitos relacionamentos dão lugar para inveja, para vanglória,
Para o egoísmo, primeiro eu. Para o orgulho, eu não peço perdão, não vou me humilhar. Para o rancor, de não querer esquecer e recomeçar, de não querer assumir o dano. E eu fiquei me perguntando, mas se toda história de amor começa tão bem, tão encaminhadinha, por que ela vira esse buraco negro? E a única explicação que eu encontrei para isso, foi no pecado. Nós fomos criados por um Deus de amor. Nós temos em nós as digitais de um Deus de amor, que nos criou para relacionamento de amor com Ele e uns com os outros. Porém, quando nós pecamos, nós nos desconectamos do amor de Deus. E passamos a provar e viver o nosso próprio amor, o amor próprio, o amor onde eu sou a prioridade. Poxa, e onde você é a prioridade, reina a vanglória. Onde você é a prioridade, reina o orgulho. Onde você é a prioridade, onde você tem direitos, reina o rancor, reina a ira, reina os maus tratos. Nós até podemos ter lampejos de bondade, de paciência, mas nós não fomos criados para lampejos. Nós somos criados para viver intensamente o amor. E a grande prova disso que o apóstolo Paulo dá é quando ele usa, a palavra que ele usa no grego para falar sobre amor. Os gregos eles tinham 3 palavras para amor. Nós temos uma, os gregos tinham 3. Eles tinham a palavra eros, que era a palavra para falar dessa atração pelo sexo oposto. Os gregos tinham a palavra filéu, que era para falar do amor de apreciação de algo ou de alguém. Eu amo aquela comida, eu amo os meus filhos. Esse é o amor filéu. Mas quando Paulo está falando de amor nesse texto, ele não está falando de amor eros nem filéu. Ele está falando do amor ágape, que é o amor sacrificial. O amor ágape, ele nasce de uma decisão. O amor ágape, ele não depende do que o outro vai fazer. O amor ágape, ele não ama com base em merecimentos. Ele é uma decisão. Eu decido amar, independente do que o outro faça. Aliás, é por isso que a gente usa uma aliança. Porque a aliança é um compromisso nesse sentido, unilateral. Eu faço, independente do que o outro vai fazer. Paulo usa a palavra ágape para falar do amor, no sentido também de sacrificial. O amor ágape é um amor sacrificial. O amor ágape, ele não é algo que incendeia a partir das qualidades dos outros, mas é algo que nasce de quem está doando. O amor ágape, ele não parte do outro, ele parte de si. O amor ágape não é um amor que vive a partir do outro, mas que se doa a partir de suas próprias riquezas. E a gente olha para isso e pode pensar, poxa, mas isso aqui parece impossível. Quem é que consegue? E vamos ser honestos, para você ficar tranquilo de consciência, eu quero ser o primeiro a admitir que eu não consigo. Quem é que consegue a todo momento amar o seu cônjuge com amor ágape? E honestamente você fala assim, olha, meu amor, independente do que você faça, está tudo certo. Eu vou te amar. Você pode estourar o cartão de crédito, você pode bater o carro, você pode dormir com o camisa de deputado, independente do que você faça, vou te amar porque eu decidi. Fala sério, quem faz isso? Eu não faço, por isso que eu botei fogo em todas as camisas de deputado. Lá em casa não tem camisa de deputado. Sinceramente não temos condições. Quem é que consegue constantemente amar de forma sacrificial? De falar assim, não, eu até queria hoje ficar em casa deitadinho, mas vou abrir mão da minha vontade e vou passar horas no shopping sem reclamar, sem fazer cara feia. A gente até faz isso, uma vez ou outra, mas constantemente não. O amor ágape nos parece tão inatingível, tão inalcançável, e eu tenho a impressão de que realmente ele é. Nós como pecadores não temos condições de amar alguém com amor ágape, mas nós temos um bom exemplo para seguir, e alguém que pode nos ajudar com isso. A palavra de Deus nos diz, em 1 João capítulo 10, 1 João capítulo 4, versículo 10.
Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Existe alguém que ama com amor ágape. Existe alguém que te ama com amor sacrificial, com amor que foi uma decisão independente do que você faça. O próprio Deus. E nós vemos isso quando Jesus morre na cruz. Ele morreu na cruz antes de qualquer um de nós nascermos. Ele morreu na cruz antes de qualquer um de nós pedirmos. Ele morreu na cruz antes de qualquer um de nós aceitarmos, agradecermos por este amor. Independente de como você vai conduzir a sua vida daqui até a sua morte, Jesus continuará te amando. O amor dele por você não mudará nunca, nunca. Independente do que você faça, o amor dele não muda por você. E não há nada que você possa fazer mais para ele te amar mais, e não há nada que você possa fazer para ele, que você possa fazer que vai fazer com que ele te ame menos. Porque o amor de Deus por nós foi uma decisão dele. Ele decidiu nos amar, independente da nossa resposta a esse amor. E a expressão desse amor foi vista na cruz, quando Jesus se sacrificou por nossos pecados. O apóstolo Paulo lhe fala de que amor é paciência e é bondade. E por conta disso, porque o amor é fruto da paciência e bondade, é um amor de uma decisão, um amor sacrificial, essas coisas não servem para nada. Porque o amor ágape, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor ágape, tudo suporta. A gente pode ver isso na pessoa de Jesus. Na cruz, Jesus tudo sofreu por nossos pecados, suportou o peso da nossa culpa, para nos dar esperança de que, ao nos rendermos a este amor, ao nos entregarmos esse amor começasse a brotar raiz entre nós. Somente aqueles que se rendem ao amor de Jesus, e que este amor encontra raízes em si, é que consegue amar outros com amor ágape. De forma que, quando você decide amar alguém com amor ágape, você não ama na meritocracia o que o outro vai fazer. Não, foi uma decisão. E você se dispõe a sacrificar, porque você sabe que você, ao amar com amor ágape, você está colocando a pessoa em primeiro lugar, que é alvo desse amor. Não buscando ser feliz, mas buscando fazer alguém feliz. E esse é o amor que Deus tem por você, e esse é o amor que Deus quer colocar no seu coração, para que você ame aos outros. Eu queria concluir essa nossa mensagem de hoje te lembrando, pedindo que você, ao sair daqui, se lembre que casamento foi algo feito para durar. Como diz o texto, as palavras de Jesus em Marcos capítulo 10, aquilo que Deus criou, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus uniu, que ninguém, absolutamente ninguém, separe. Eu tenho tarefa de casa para os casados, e aqueles que estão noivos também podem pensar um pouquinho nelas, e aqueles que, enfim, é para todo mundo. Não me atrapalhe. Primeira pergunta que eu queria deixar para vocês trabalharem nessa semana, eu queria perguntar para vocês, especificamente vocês que são casados, como é que está seu casamento hoje? Se você fosse fazer uma avaliação do seu casamento, sendo que um está péssimo, você está gritando pelo amor de Deus, e 5, você está tendo uma nova lua de mel, e 4 não vale, 4 a gente joga fora, que é a média, não pode ter média. De 1 a 5, sendo que 4 não vale, como é que está seu casamento hoje? Como é que você avalia seu casamento? E mais, por quê? Se o seu casamento está bom, você fala, olha Wilson, a gente está vendo uma fase legal, a gente até manda as crianças para casa dos avós, que é para isso que a avó serve, para ficar com nossos filhos, e a gente brinca de pega-pega na casa, esconde-esconde, a gente está vivendo uma fase linda. Legal. Por quê? Vocês estão investindo? Vocês estão dedicando tempo à relação de vocês? Vocês voltaram a namorar?
Ou o contrário, Wilson, meu casamento, sinceramente, eu não tenho mais esperança para ele. Eu não tenho mais expectativas para ele, porque parece que eu casei com uma pessoa, essa pessoa se transformou no Shrek. Ela mudou, e eu acho que ela me comeu, inclusive, ela me engoliu. Ok, pode acontecer, mas por que aconteceu isso? Como é que você deixou chegar nesse ponto? Porque casamento, gente, não se iluda achar que o outro é culpado. É no mínimo 50% para cada da culpa. Se o casamento está dando certo, é porque os dois estão se doando. Mas se está dando errado, é porque os dois não estão fazendo nada, ou estão muito pouco, para que dê certo. Então, primeira pergunta que eu queria que você refletisse, eu vou te perguntar, na hora que a gente se encontrar por aí nas células, em algum momento eu vou te perguntar, como é que está seu casamento? E por que está desse jeito? Segunda pergunta que eu quero fazer para vocês, e agora eu vou englobar todo mundo. De que maneira, ou no que depender de você, como que você pode ser mais paciente e bondoso? Uma dica para você ser mais paciente: ore para Deus te dar paciência, não força. Se Deus der força, você bate em alguém. Então, mude a sua oração. Fala: Deus, eu preciso ser mais paciente. Mas a paciência, não espere ser paciente com a resposta que o outro vai dar. Não, eu vou ser paciente. Se a tua pessoa fizer isso, ela não vai fazer. Aliás, eu vou estar te dando um alerta. E é uma decisão sua, tá? O problema é se você fizer isso que eu vou falar. Se você orar por paciência, você pode ter certeza que vão aparecer situações na sua vida para você ficar completamente irado. Você ficar furioso. Você querer bater em alguém, mas você orou por paciência, então você vai ter força para isso. Por quê? Porque quando você ora por paciência, Deus não vai fazer com que a sua vida fique uma maresia, e você fala: ai, que paciência, olha como é bom ser paciente. Não, Deus vai colocar situações na sua vida para você exercitar a paciência. Como é que você pode exercitar a bondade? Pensar em fazer algo para alguém, simplesmente sem interesse, só por fazer, só para agradar. Muitos casamentos afundam, muitos relacionamentos, namoros afundam, porque acaba a bondade, acaba os gestos de bondade. Onde está a bondade na relação? Onde estão as massagens nos pés? O que aconteceu com o café da cama? Onde foi parar? E uma última reflexão para nós. Paulo falou que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Quais dessas características do amor precisam melhorar na sua vida? O que é que você sente mais falta na sua vida? Você está disposto a sofrer com alguém ou por alguém? Esse foi o voto que nós fizemos quando casamos. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Nós nos comprometemos, fizemos uma aliança com alguém, de que nós estaremos juntos em todo momento. Você está disposto a sofrer com alguém? Está disposto a passar pelo vale da sombra da morte com alguém? Porque isso vai acontecer. Se você entrar no casamento acreditando que ele foi feito para durar, é bem provável que você vai viver tanto tempo com essa pessoa que você vai ver ela morrer. Só se você morrer primeiro, né? Mas você pode orar para Deus levar ela primeiro. Não custa nada. Se Deus obedecer a oração, Deus atender a sua oração. Mas está disposto a sofrer? A sofrer com alguém e sofrer por alguém? A fazer com que a dor do seu cônjuge seja a sua dor? Que os problemas do seu cônjuge sejam os seus problemas? Não é os problemas dela e os meus, são os nossos. São os nossos. Está disposto a crer, a tudo crer, a confiar cegamente, a abrir mão dos ciúmes doentios e crer na fidelidade do seu cônjuge? Está disposto a esperar para que seu cônjuge responda às suas investidas de amor, para que ele mude os comportamentos que você tem que pedir para ele mudar?
tem que ter disposição para suportar. E a ideia de suportar, eu já expliquei para vocês, não é suportar tipo, casei, dei azar, escolhi a pessoa errada, tem que suportar. Não, não é isso. A ideia de suportar sempre é na Bíblia, de dar suporte, de ombrear, de dar sustentação à vida do seu cônjuge. Que Deus uniu vocês para que um suporte o outro, um apoie o outro. A hora que um está fraco, o outro fala, vamos caminhar. A hora que um cai, fala, peraí, vamos recomeçar daqui. E eu faço essas perguntas para vocês por um único motivo. Porque essa é a vontade de Deus para a sua vida e para a sua relação. Independente de como ela esteja hoje. Algumas pessoas se aproximam de nós, pastores, e falam assim, pastor, estou para casar, você pode fazer meu casamento? E a minha resposta é que não. Porque o único casamento que o pastor faz é o dele mesmo. Casamento é algo que a gente faz todos os dias. Não é uma cerimônia. O pastor não faz casamento nenhum. O máximo que o pastor faz é ler um texto bíblico e uma oração. Alguns o pastor ora para Deus abençoar, outros para Deus ter misericórdia. Mas é o máximo que um pastor faz numa cerimônia de casamento. O único casamento que o pastor faz é dele mesmo. Casamento é um investimento diário, é uma construção. São tijolinhos que são colocados ao longo da vida. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Que você se sacrifique, que você decida, escolha amar. E eu tenho absoluta certeza, esperança e fé de que se essa for a sua decisão nesta noite, Deus vai mudar a história da sua família. Se você quer ter uma história de amor, um amor que vem de Deus na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos, acolha o amor de Deus no seu coração, primeiramente. Receba o amor de Deus que foi expresso na cruz por você, porque este amor é o que te fará amar outros. Feche seus olhos.